aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha coleção de livros nacionais que eu tenho aqui na minha estante. Já adianto pra vocês que, se eu não me engano, eu tenho 22 livros brasileiros e então eu vou mostrar eles aqui pra vocês. Mas, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda bastante o canal e eu fico muito agradecida se vocês puderem fazer isso por mim. Mas eu já aviso para vocês que nessa lista aqui vão ter livros de gêneros variados, porque são livros que eu fui colecionando ao longo de mais de 10 anos sendo leitora, não é? Então, eu já passei por várias fases, tem alguns livros aqui que eu já não curto mais o estilo, mas tem outros livros aqui que sim, e enfim. Mas eu vou mostrar aqui essa lista para vocês. Vamos começar por um que fez muito sucesso no YouTube lá por 2014, 2015, que foi quando eu entrei, assim, tipo, nesse universo do BookTube. Acho que na época nem tinha esse nome, enfim. Mas, enfim, os vídeos do YouTube sobre livros. E é de uma autora nacional que eu não sei se ela continua sendo super estourada, mas na época ela era. E é a Babi Dewitt com O Sábado à Noite. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia. Eu acho essa capa aqui muito bonita. E todas as outras capas dessa série também, eu acho elas muito bonitas. Foi relançado uns anos atrás com outras capas, mas enfim. Eu só li o primeiro livro porque eu não gostei da história, porém, na época fazia muito sucesso e muita gente gostava, só não funcionou pra mim. Um outro livro que eu li também mais ou menos nessa época foi um que é de autoria dupla, que é do Augusto Alvarenga e do Vinícius Grossos. O Vinícius Grossos eu conheço outros trabalhos dele, mas enfim, o livro é Um Mais Um, A Matemática do Amor. E, enfim, esse aqui é um livro LGBT. Os dois protagonistas são dois garotos gays que vão se conhecer e vão se apaixonar. E eu li, e por um acaso eu também não gostei, tá? Mesmo na época que eu era pré-adolescente, adolescente, eu não curti muito aqui esse livro, porém, tá aqui um segundo livro nacional que eu tenho aqui na minha estante. Um outro livro que eu tenho aqui na minha estante é de um autor que ele é bem hypado e bem conhecido, que é o Rafael Montes. Eu tenho aqui o livro de contos dele, contos de terror, que é O Vilarejo. E aqui, como eu já disse, a gente vai encontrar vários contos de terror. Não é? São 7 contos, se eu não me engano, cada um deles representando um dos pecados capitais. E assim, é um livro bem macabro, mas ele é bem interessante de ser lido e bem rápido de ser lido também. E eu ia falar que é gostoso, porém não é gostoso, porque assim, é realmente muita cena macabra, muita coisa pesada, então não é um livro palatável, mas é um livro bem interessante. Se você gosta de livros de terror, tá chegando aí outubro, fica aqui a indicação para o mês do terror. Essa edição aqui, eu sou até obrigada a mostrar ela um pouco melhor, porque ela é muito bonita, muito caprichada, assim, no início, sabe? Tem páginas pretas no início dos capítulos, tem essas páginas pretas, as letras brancas, tem ilustrações, tá? É, no início de cada um dos capítulos. Então, enfim, é uma edição muito caprichada. Agora um livro de suspense, que é do Gustavo Ávila, que é O Sorriso da Hiena. Esse livro aqui também fez muito sucesso uns anos atrás. E eu fui ler majoritariamente por conta do hype. E assim, muito bom. Eu adorei esse livro, inclusive. Eu já tenho até um e-book de um outro livro desse autor comprado, porque eu simplesmente adorei a escrita. Essa história flui muito, muito rápido, assim. É muito gostoso. Não é gostoso também, porque acontecem umas coisas bem horríveis aqui no meio dessa leitura, mas é muito rápido e muito fácil de ser lido. Você realmente fica entretido na história. E, enfim, eu realmente gostei bastante da escrita desse autor e tá aqui um livro de suspense nacional nessa lista. Fica aqui a indicação, inclusive, tá? O Gustavo Ávila, eu já até interagi com ele no Instagram, alguns anos atrás, e na época que eu li esse livro, e eu achei ele uma simpatia de pessoa. Agora, um livro de não ficção, que foi um que inclusive saiu resenha aqui no canal recentemente, que é a biografia da Imperatriz Leopoldina, do Paulo Resutti. O nome do livro é Dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Esse livro aqui é um livro de história, né? Aqui o autor, o Paulo Resutti, que ele é um historiador brasileiro, ele tem canal no YouTube, ele tem uma série chamada História Não Contada, em que ele passa
pela história de vários membros da família imperial brasileira. Ele tem livros sobre outras famílias também lançados, assim. Eu realmente gosto dos vídeos dele, eu gosto dos livros dele, e, enfim, gosto dos livros dele não porque eu só li esse aqui, mas enfim, eu gosto bastante da forma como ele conta as histórias, é bem detalhado, e, enfim, aqui um livro, inclusive, recomendo você ir assistir a minha resenha, que tá aqui no canal, vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. Agora, um livro do nosso querido Machadão, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui eu também já li ano passado, se eu não me engano. Aqui, um clássico da literatura nacional, acho que é o livro mais conhecido da literatura brasileira, tanto no Brasil quanto fora dele. E assim, é um livro de leitura fácil, tá? Semana retrasada eu postei aqui no canal um vídeo dando dicas sobre como começar a ler clássicos, caso você tenha interesse, mas não tenha prática e tenha um pouco de medo. Então eu indico você ir lá ver, porque eu não indico você começar pelos clássicos brasileiros, por conta do linguajar e tal. Mas, enfim, eu que já estou um pouco acostumada, claro, você às vezes pode não ter as mesmas dificuldades que eu tive, mas pode ser que sim, então fica lá as dicas, né? Mas eu que já desenvolvi um pouco mais vocabulário do que quando eu tinha 16 anos, eu quando li esse livro, ano passado, eu achei a leitura super fluida, eu achei os personagens interessantes, e enfim, que um livro clássico nacional que eu gostei bastante. Agora eu tenho 2 livros da Carla Madeira, um deles eu li e o outro eu não li ainda. Um deles é A Natureza da Mordida, que eu ainda não li. Eu comprei junto com um outro, que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque tava tipo numa promoção, se levasse os 2, tinha um desconto na compra. E aí eu que não sou boba nem nada, fui lá e comprei, mas acho que no final eu sou boba sim, porque eu não gostei muito do outro livro aqui dela, né? Mas eu tenho mais um aqui pra eu ler agora. E, enfim, o outro livro, no caso, é Tudo é Rio. Eu acho que é o livro mais aclamado dela, mais famoso. E eu li. Eu não gostei muito dessa história, não vou mentir pra vocês, tá? Não me pegou. Fiquei decepcionada com essa leitura. Inclusive, tinha até colocado ele na lista dos livros que me decepcionaram no ano passado. Só que eu não fiz vídeo porque tinham só 3 livros na lista. Mas enfim, acabou me decepcionando, eu acho que majoritariamente por conta do hype que colocaram em cima desse livro, e eu não achei tudo isso, na verdade eu não achei nem metade disso. Desculpe se você adora esse livro, mas realmente não funcionou pra mim. Mas a capa é bonita, eu gosto da capa. Esse próximo livro aqui foi um que também ficou muito hypado. Comprei pelo hype porque eu queria conhecer e assim, foi o meu favorito do ano retrasado e é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Que livro maravilhoso! Eu simplesmente adorei esse livro. Ele é incrível, maravilhoso, ele é rápido de ser lido e, enfim, tá aqui. Eu tô percebendo que a maioria dos livros que eu tenho aqui, dos nacionais, pelo menos, assim, a grande maioria deles já tá lida, né? Então, assim, que lista de sucesso, que lista de sucesso. Eu tô muito satisfeita percebendo isso aqui. Mas, enfim, esse livro aqui é muito bom, tá? E, inclusive, se você não leu ainda, recomendo que você dê uma chance para esse livro, vá conhecer. Eu sei que tem gente que não gosta desse livro também, mas assim, eu acho que a grande maioria gosta. Então, dê uma chance, vai que você goste também. Esse próximo livro aqui, ele não é conhecido, tá? Eu nunca ouvi ninguém falando sobre esse livro em nenhum lugar, mas assim, quando eu li ele, eu achei ele muito bom, tá? Faces Opostas, do L.F. Valadares, e aqui, enfim, tem anjos e demônios, e o nosso protagonista, no caso, ele é o filho de uma anja, de um anjo com um demônio, tá? E, enfim, aí tem toda uma história, que tem assassinatos e, enfim, é muito interessante esse livro. Quando eu li, isso já tem muitos e muitos e muitos anos, eu gostei bastante da história, tá? Então também fica aqui a minha indicação, um livro pouquíssimo conhecido, mas que eu adorei. Agora vai iniciar a nossa sessão aqui de livros de booktubers, tá? Porque eu tive minha época que eu comprei vários livros escritos por booktubers e, enfim, aqui o primeiro deles é Boa Noite, da Pan Gonçalves. Ah, já li também. Não é nenhuma das 7 maravilhas do mundo, mas é um livro bacaninha que dá para ser lido, ele é rapidinho, tem um tema um pouco mais pesado, tá? Mas enfim. Outro livro dela é Uma História de Verão.
E, enfim, esse aqui é um livro bem mais alegre comparado ali com o outro, tá? Que é um pouco mais pesado. Esse aqui vai se passar num período de tempo bem mais curto também. A protagonista vai passar, assim, as férias de verão em, sei lá, em alguma praia aí, tá? E, enfim, algo que eu acho muito interessante aqui dos livros da Pan Gonçalves é porque ela é daqui de Santa Catarina, que é o estado que eu moro, e os dois livros que ela escreveu se passam mais ou menos aqui na região que eu moro, tá? Que é da capital. E, enfim, eu acho isso muito bacana, porque às vezes alguns locais que ela comenta a gente conhece. Então, isso é muito bacana ter uma literatura que você consegue se identificar, porque geralmente a gente está acostumado a ler livros ou que sejam internacionais, e quando são nacionais, geralmente são de São Paulo ou Rio de Janeiro. E é muito bacana se deparar com um livro que se passa, tipo, na cidade que você mora, e você conhece os lugares, você conhece as referências. E isso é muito bacana. O outro livro aqui é da Bel Rodrigues, que é 13 Segundos. Esse aqui também tem uma temática um pouco mais pesada. Eu também já li ele. E, enfim, isso não tem muito o que falar sobre o livro, porque eu já li tem muitos anos e eu não lembro quase nada da história. Para fechar aqui os nossos livros de booktubers, nós temos aqui o livro do Eduardo Silto, que é Traços. Foi o primeiro livro que ele lançou. Eu sei que depois disso ele lançou pelo menos mais um ou dois livros. Então, enfim, eu não cheguei a comprar os outros, mas eu comprei esse primeiro. Apesar da gente conseguir sentir a escrita bem crua dele aqui no início, não é porque primeiro trabalho dele, ainda assim a história foi bem interessante de ser lida, pelo menos na época que eu li, porque eu era bem jovenzinha, então deu para me divertir. E eu acho essa capa muito bonita. Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon, um livro de um autor de fantasia nacional. Esse aqui, ele não é necessariamente de fantasia, ele tá mais para um terror, tá? Aqui a gente vai acompanhar um protagonista que entra numa seita e, enfim, acontecem umas coisas bem macabras aqui, mas é um livro bem curtinho. Eu lembro que eu li isso aqui numa maratona, eu acho que 24 horas, há uns anos atrás. E, enfim, um outro livro do Machado de Assis que eu adquiri recentemente é Esaú e Jacó. Esse aqui eu ainda não li, porque realmente entrou aqui na minha estante tem menos de um mês. E, enfim, já está aqui para o dia que eu quiser ler o meu próximo livro desse autor, já está aqui pronto para ser lido. Essa aqui é uma edição de bolso da Martin Claret. E assim, dando uma folheada aqui por dentro do livro, eu percebo que não tem notas de rodapé. Então, não sei se aqui é um formato que as notas de rodapé ficam no final, ou se é uma edição que não tem notas de rodapé. Eu espero que tenha, porque se não forem as notas de rodapé para me pontuar quando o Machado de Assis está sendo irônico e sarcástico, como que eu vou entender a ironia e o sarcasmo dele? Mas enfim, tá aqui. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Esse aqui eu ainda não li, mas é um livro super curtinho. E qualquer hora dessas eu quero pegar e ler ele assim, num dia só. E, enfim, isso aqui é uma edição da LPM Pocket. Eu gosto bastante das edições dessa editora. Tem bastante nota de rodapé. As traduções são boas. No caso aqui é um texto nacional, né? Então não é uma tradução. Porém, eu costumo gostar bastante das edições dela. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, esse aqui eu já li, mais pro início do ano. Foi um bom livro, não me marcou tanto quanto eu vi que marcou outras pessoas, mas foi um livro que me deixou um saldo positivo, apesar de ser um positivo puxando para um neutro. João Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, esse aqui eu ainda não li. Eu tenho essa edição de bolso da Companhia de Letras, né, do selo, que se chama Companhia de Bolso. E, enfim, eu ainda não li, como eu comentei, mas eu quero muito ler. Eu só não peguei para ler ainda, porque é um livro bem grande e eu já tô com outros livros grandes no meio da leitura. Então, eu não quero ficar com 500 livros sendo lido ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque eu já vi muitas opiniões positivas sobre ele. Um outro autor clássico brasileiro, Jorge Amado, com Teresa Batista, Cansada de Guerra. Essa aqui é uma edição da Record bem antiga, ela foi lançada lá nos anos 80, se não me engano. Eu consegui adquirir esse livro através de um sebo e eu ainda não li, mas eu quero muito ler também, porque eu já vi resenhas bem positivas e que despertaram interesse em mim. Agora, para acabar essa lista, que já está bem grande, né? Cuide dos seus pais antes que seja tarde, do Carpinejar. Esse aqui não é um livro de ficção, é um livro meio biográfico, meio filosófico, em que o autor ele
Fala um pouco da relação dele com os pais, da relação que a gente deveria buscar ter com os nossos pais, traz algumas reflexões. E esse livro aqui eu ganhei num sorteio, tá aqui datado de 2019, ele é inclusive autografado pelo autor e, enfim, já li. E tiveram algumas passagens aqui que me marcaram, que me fizeram refletir um pouco, me impactaram, mas de modo geral não é um livro que se destaque muito pra mim. Ai, gente, até cansei um pouco aqui de falar, até porque minha garganta tá meio ruim, que eu tô meio doente, mas enfim, essa que foi a lista, tá? Como eu disse pra vocês, bem diversificada aqui os meus livros nacionais, nós temos desde fantasia até não ficção, e clássicos até os mais modernos e contemporâneos. Então, tem livro aqui para todos os gostos. E se você tiver assistido esse vídeo com uma caneta, um papel na mão, você pode tirar boas indicações daqui, tá? Então, enfim, eu não vou ficar me alongando aqui no final do vídeo. Ah, se vocês gostaram do vídeo, eu peço para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos e comentar aí embaixo se você já leu algum dos livros citados aqui na lista. E se não, comenta aí qual foi o último livro nacional que você leu. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!